Olá, pessoal, boa noite. Vocês estão bem? É sempre aquela pergunta, né? Vocês estão bem? Aí eu vou responder, eu tenho certeza que vocês estão bem. Como vocês têm passado? Hoje, 4 de agosto, é um dia muito especial. Temos pessoas muito queridas aqui que estão fazendo aniversário. E é interessante, eu falei assim, gente, por curiosidade, eu falei, quem nasce no dia 4 de agosto é leão. Mas eu fui ler a respeito da personalidade, eu achei bem interessante. E eu anotei assim, quem nasce no dia 4 de agosto, a intuição é uma característica forte da personalidade das pessoas que nascem nesse dia. Bem como a independência e o desejo forte de liberdade. Então conhecemos 3 pessoas muito especiais que fazem aniversário hoje e a gente achou que realmente, de fato, essa característica coincide demais com essas pessoas, que é o Marcivan Menezes Barreto. O Marcivan, ele é presidente da CUFA de São Paulo, um grande abraço. O escritório deseja toda a felicidade e saúde para você, muita proteção. O Yuji Tamashiro, também apresentador de TV e dançarino, muito sucesso, muita saúde, muita alegria. E a nossa querida Cláudia Patrícia Luna. A Cláudia, ela é advogada e ela é presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB, Seccional São Paulo. Cláudia, você é um exemplo, guerreira, puro coração, por energia. Então, um beijo enorme para vocês 3. E é isso, felicidades, tá bom? E hoje a nossa live também é UFA, né? Uma live com um tema extremamente importante. E o nosso objetivo é sempre esse. A gente sempre fala que a arma que a sociedade pode ter realmente é a informação. Então hoje a gente vai estar aqui trazendo esse assunto de fato extremamente, que eu até brinquei um momento atrás, que eu falei, quando não tem novela passando, porque a Glória Pérez adora abordar esses temas, e o tema é tráfico de pessoas. E quando não tem novela passando a respeito do assunto, não se fala mais. Então a informação realmente é extremamente importante e essa aqui é a nossa missão com vocês hoje. Então, nossa convidada hoje é a psicóloga Anália Belisa Ribeiro, que já está aqui conosco. Vou mandar o convitinho para ela. Aqui. Vai entrar conosco, vai conectar. Que a Anália também é amiga da Cláudia Luna, então ela também vai reforçar aqui os parabéns da nossa querida Cláudia Luna. Olá! Boa noite. Boa noite, muito prazer. Prazer, obrigada pelo convite. Imagine, a gente que agradece. É uma noite muito especial tê-la aqui conosco hoje, claro, principalmente em relação ao tema, mas também porque hoje a nossa amiga em comum, a Cláudia Luna, faz aniversário. Então é um dia realmente muito especial, por você estar aqui e pela Cláudia e os demais amigos aniversariantes da noite também. É um dia de homenagens à Cláudia, que é Exatamente. um compromisso com os direitos humanos, uma guerreira da causa, é uma pessoa ímpar que faz a diferença em qualquer lugar onde ela esteja. É um exemplo. Exatamente. Exatamente. Você também é. E eu tenho certeza que você vai passar muita informação para nós aqui hoje, Anália. Eu fiz aqui, só para a gente poder, porque o assunto hoje, se a gente não dividir bem o nosso tempo, 1 hora vai passar voando e a gente vai acabar não falando de temas importantes. Então é assim, já já eu passo para você, Anália, mas só para fazer uma breve apresentação, atualmente você é assessora da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo. Olha, eu fui assessora da Casa Civil, recentemente eu fui consultora da Cruz Vermelha Brasileira e atualmente eu sou CEO da BR Consultoria. Tá, e você também é psicóloga, coordenadora de projetos e programas de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas, tráfico de pessoas, direitos humanos e prevenção da violência. Isso. Fala um pouquinho do seu trabalho para gente, só para o pessoal te conhecer, Anália, por favor. Bem, eu fiz mestrado, sou doutoranda da USP, do Núcleo Diversitas, que é uma pós-graduação interdisciplinar, que trabalha os temas relacionados a humanidades,
direitos e outras legitimidades. Eu sou pesquisadora desse núcleo, eu desenvolvi durante algumas décadas, coordenei o programa de proteção a testemunhas no Brasil e também implantei o Sistema Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Conheci o Ricardo Yamazaki na Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo, quando eu fui convidada a coordenar um núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas na Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania e presidi o Comitê Interinstitucional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas aqui em São Paulo. Ótimo. E assim, Anália, é o que eu abri a live falando. A informação realmente é a arma que a gente tem, principalmente para passar para a sociedade, que é a forma da gente combater esse crime. E assim, o que eu gostaria já para a gente poder adentrar já no assunto, que agora no dia 30/7, último dia 30, foi celebrado o Dia Internacional do Combate ao Tráfico de Pessoas. Explica isso para a gente, o que de fato é o tráfico, o que engloba, naquela linguagem que você, melhor do que ninguém, sabe fazer, para informar quem está nos assistindo agora. Bem, no dia 30 foi instituído o Dia Internacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Não é? Em 1999 para 2000, o Brasil foi signatário do Protocolo de Palermo. Esse protocolo, ele instituiu todas as políticas internacionais de enfrentamento a esse tipo de prática criminosa. E o Brasil foi um dos países pioneiros a assinar esse protocolo. O que significa tráfico de pessoas? Uma linguagem bem simples para que todos possam entender. Significa a exploração de um ser humano por outro para a obtenção de lucros. Para 3 finalidades. As pessoas são exploradas para a questão do trabalho análogo à condição de escravidão, que é o chamado trabalho escravo contemporâneo, para o campo da exploração sexual comercial e também para a remoção ilegal de órgãos. Assim, dentro dessa política, é importante a gente trabalhar nos 3 eixos para que a gente possa, de fato, enfrentar esse tipo de crime. Quando você fala sobre informação, para gerar visibilidade sobre o tema, nós estamos desenvolvendo uma política de prevenção. Porque, na medida em que a gente gera visibilidade sobre um crime que coisifica pessoas, que transforma essas pessoas em objetos de consumo, essa informação ela é educativa, ela é pedagógica, ela transforma porque ela muda a conduta e gera denúncias para que todos os órgãos competentes possam atuar nas suas diversas especificidades. Então, é importante que a gente tenha ações preventivas, que é antes desse fenômeno acontecer, ok? Caminhando nesse processo do enfrentamento, nós precisamos entender que é importante a gente responsabilizar o autor, identificando toda a cadeia criminosa. Então, essa seria a prevenção secundária, quando a pessoa já foi aliciada para ser explorada por esse universo do crime. E a prevenção terciária, que é exatamente depois que o crime aconteceu e que a gente, de fato, faz o resgate dessa pessoa em situação de tráfico, garantindo a proteção integral. Por que eu estou falando isso? Porque é importante que as pessoas entendam toda a estrutura da política de enfrentamento, que deve ser desenvolvida em cadeia, tanto pela sociedade civil, que tem um papel fundamental, sim, quanto pelos órgãos do sistema de justiça e segurança. Ana Cláudia, esse é um crime, ele é um crime subliminar. Ele é difícil das pessoas identificarem. Por quê? Porque, normalmente, os aliciadores, eles são pessoas que têm algum vínculo ou social ou emocional com
a vítima. Ele não é um crime que tem uma ação violenta grave que possa chocar e que possa provocar uma reação de repressão instantânea. Ele é um crime que os aliciadores utilizam demais toda a sua capacidade de sedução, todas as estratégias de gerar segurança, de gerar perspectiva de futuro, garantia de qualidade de vida, sobretudo do ponto de vista econômico-financeiro. Por isso que a grande aproximação desses aliciadores, inicialmente, são com pessoas em situação de vulnerabilidade. Mulheres, crianças, adolescentes, não é? Que pertencem às camadas populares, sobretudo, e que essas pessoas normalmente aparecem como benfeitores, como padrinhos, como pessoas que vão levar e conduzir, através de suas propostas, para um caminho promissor, para a Exatamente. realização dos sonhos. E só complementando, Anália, que eu fiz até uma pesquisa a respeito disso, e a mulher transexual, o percentual de tráfico que ocorre com grupos, principalmente nesse grupo LGBTI, que tem todas essas questões de preconceito aqui no Brasil, de ter uma oportunidade lá fora, na Europa. Então, o nível de mulher trans que estão correndo esse tipo de risco na abordagem e até mesmo na consumação do crime é alarmante. Então, falando da vulnerabilidade, né? Nesse sentido, da vulnerabilidade hoje que as mulheres trans, elas estão realmente muito vulneráveis a esse tipo de situação. E normalmente elas são aliciadas para o mercado do sexo, né? Exatamente. Do ponto Sim. do ponto de vista do tráfico internacional de pessoas. Exatamente. Então, toda a proposta associada ao glamour, até mesmo as pessoas vão conscientes que vão exercer a prostituição. Mas elas sonham, imaginam que vão oferir lucros, mesmo através do sexo pago, não é? Mas não vão ficar submetidas às condições de violência. Que elas terão a liberdade delas. Isso. Porque aqui a gente fala de uma violação do direito da liberdade, né? Total. E a gente diz assim, o tráfico internacional é uma coisa muito que atrai por demais, né, as pessoas para morarem fora do país de origem e todo aquele sonho do príncipe encantado na cabeça das meninas, né, que aceitam proposta de falsas agências de modelo. Nós atendemos vários casos, né, de jovens que são atraídas com proposta de agências de modelo para fazerem carreiras internacionais. Então, elas saem na certeza de que vão atravessar as passarelas mundiais e que, com isso, elas vão, de fato, realizar todo o seu sonho e toda a melhoria da qualidade de vida dela e da própria família. E essas propostas, elas são as mais frequentes, né? Mas se a gente vai para o campo do trabalho análogo à condição de escravidão, a vulnerabilidade do migrante. Migrante em São Paulo, sobretudo nas oficinas de costura. Eles são aliciados por pessoas que são levadas para essas oficinas. Eles moram, vivem, têm seus passaportes confiscados. Condições totalmente precárias. Não, infelizmente é um escândalo, né, Anália? Porque a gente sabe de grandes grifes que há pouco tempo atrás foram denunciadas. Exatamente. E aí, graças a todo o trabalho do Ministério Público do Trabalho, que faz uma ação extremamente eficiente nesse sentido, né? E também tem um dos aspectos mais bárbaros desse crime, que é a venda de órgãos. Por exemplo, eu coordenei uma força-tarefa
onde os jovens, eu sou pernambucana, e esse crime aconteceu no meu estado, na minha cidade, Recife. Eram jovens que venderam seus rins para conseguirem pagar dívidas. Como é que isso aconteceu? Eles foram aliciados da sua comunidade. Nessa comunidade, eles tinham um barzinho, rapidamente, que todo final de dia, antes de voltar para casa, eles se encontravam. Era um point na comunidade deles. E conversavam sobre a vida, os problemas financeiros e tudo mais. Começou a frequentar esse bar um senhor, aparência extremamente respeitável, né? Era um militar aposentado, e dava uma advogada que residia nessa comunidade. Então, ele começou a conversar e se aproximar dos rapazes. Foi quando aconteceu a proposta de que eles poderiam vender os seus rins, porque quem tem 2 rins pode viver com um, e a proposta era elevadíssima. Inicialmente, os rins eram comercializados a $30 mil. Alguns começaram aceitaram a proposta, e eles começaram a desenvolver o papel do próprio aliciador, começando a chamar os amigos, os parentes, para poder fazer parte dessa, digamos, comunidade de relacionamento, e esse senhor fazia a proposta da compra do rins. E havia uma rede de laboratórios, de hospitais, eles saíam daqui, iam para a África E fazia do Sul, parte de toda essa estrutura deles. Toda a estrutura, e quando chegavam no local onde seria realizada a cirurgia, eles já saíam, daqui, do Brasil, com o primeiro depósito parcial da venda do órgão. Quando chegam antes de entrar na sala de cirurgia, era feito o depósito do restante do pagamento. E assim, alguns deu uma travada. Assim, alguns, Anália, está me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo a Anália? Só para eu saber aonde que travou aqui. Se foi para mim ou se foi para ela. Alguém pode comentar aqui, por favor, só para eu entender se ela está ouvindo. Será que sou eu, gente? Não ouço a Anália. Obrigada, Débora. Obrigada, pessoal. Então, vamos lá. Anália, não. Ok, obrigada. Travou sim. A gente fica tão aborrecido com esse negócio de internet, né? Ok, vamos lá. Deixa eu dar um toque para ela. Anália, o pessoal não está ouvindo você. Ela derrubou. Vamos lá, ela vai entrar de novo. Pois é, Regina Long, boa noite. Muitas lives. A gente está competindo aqui com pessoas muito famosas. E vocês nos prestigiando. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui conosco. Vamos aqui. É verdade, Débora. A gente tem que ter jogo de cintura aqui, porque direto acontece. E é uma pena, né? Porque é um assunto que tem uma linha de raciocínio. Voltei. Bom, meu amor, a gente não conseguiu te ouvir. Vocês me ouviram até que trecho? Então, eu já fiquei tão emocionada por essa questão aqui que caiu a nossa conexão. Você estava falando que aí a pessoa chegava até o hospital,
quando recebia uma parte, depois Não, quando eles ia ao hospital e no hospital recebia a outra parte da cirurgia. faziam a cirurgia e voltavam para o país. E assim eles iam aliciando os outros amigos para poderem comercializar seus órgãos. Os primeiros, eles conseguiram pagar suas dívidas, inicialmente. Depois, começaram a apresentar sérios problemas em função de não terem tido um suporte durante o pós-operatório. E nesse intervalo, um dos, digamos, policiais que trabalhava com uma delegada, que é minha prima, foi convidado para vender rins. Minha prima tinha um filho que tinha problema renal. Tá ouvindo, Ana? Sim, tô te ouvindo. Tá dando para ouvir? Deu uma congelada. Então, ela ficou, o policial foi conversar com ela dizendo que ela não precisava mais estar na fila de espera para o transplante renal do filho. Por quê? Porque ele contou toda. Travou de novo. Eu vou escrever aqui para ela que travou. Estou escrevendo aqui para ela. Porque ela também não está ouvindo, né? Trava tudo. Pois é. Tudo bem, Carol? Boa noite, Carol. Travou. Porque se eu saio, aí a gente perde essa primeira parte da live, aí não fica gravada. Então é melhor ela sair e entrar novamente. Eu sugeri, Ricardo, antes de começar a live, eu falei para ela, eu vou confirmar se ela entrou, mas eu falei para ela já começar a live no 4G, exatamente em razão disso. Então, mas se eu derrubar, sabe qual é o problema? Não, ela já saiu, ela vai entrar de novo, já está conectando. Eu achei que você pediu para que eu saísse. Aí a gente perde a primeira parte. Anália, Ana, Anália, só para confirmar, você está no voltei. 4G? Oi, tô. Tá no 4G, né? Poxa, então realmente, eu acho que é em razão aí da concorrência. Tem muita gente concorrendo com a gente nesse horário. Mas vamos lá, e É aí verdade. volta no caso Olha, da sua prima. Aí esse policial a abordou dizendo que ela não precisava então mais ficar ela, na fila. então ela disse o seguinte para ele: você não vai contar que me contou e você vai entrar nessa fila para poder comercializar, acharem que você vai comercializar seus rins. E eu quero que você anote tudo, investigue tudo e me passe isso, porque essa é uma história que eu acho que é ilícita, mas eu vou conversar com uma pessoa para depois, se não for, eu libero você, você faz o que você quiser, mas muito obrigada, mas a gente precisa investigar isso de uma maneira melhor. Foi quando ela me contou e a gente montou uma força-tarefa aqui e lá em Pernambuco e envolvemos todos os órgãos do sistema de justiça e segurança e conseguiu desbaratar toda a quadrilha internacional. Era aqui no Brasil é chefiada por um ex-tá aposentado, vários Peraí, era laboratórios, chefiada por um ex, o quê? dos Um ex-médico? hospitais de cadeia internacional, focar toda essa organização criminosa encontram até hoje.
Ô, Travou Anália, de eu não novo. consegui entender. Era chefiado por quem Saiu? essa quadrilha? Ai, Tá me ouvindo? Obrigada, pessoal, pelos corações aqui. Lindo, é muito bom ver os corações subindo. A Anália realmente é muito querida, muito rica de informações. Bom, vou mandar aqui para ela de novo. Peraí, eu acho que ela deve estar mexendo lá, porque ela não está aqui ainda. Mas eu até vou conversar com ela depois, porque é assim, em todo mundo, o terceiro negócio ilícito mais rentável, logo depois das drogas e das armas, é o tráfico de pessoas. Então, olha só que alarmante isso. Pois é, daqui a pouquinho ela entra, ela deve estar mexendo lá. Na semana passada a gente também fez uma live bem interessante, foi bem bacana, prática penal sem mimimi. Só que infelizmente a gente vai ter que marcar uma outra live com ele, porque a gente teve esse problema também na internet. Só que é fantástica, fantástica, fantástica. Depois eu vou combinar com ele e mando aí o convitinho para vocês. E de repente vou até conversar, viu, doutor Ricardo, de sair desse horário das 20 horas, porque nesses últimos dias, as lives das 20 horas que está travando. Eu fiz duas às 18 horas e foi super tranquilo. Eu acho que a gente vai alterar para as 18. Tá conectando aqui para ela. Pronto. troquei o para. Vamos ver se agora segura um pouco mais, né? Mas olha, eu vou te dizer, viu, Anália? A gente está até pensando em Vindo? mudar os horários da live. Estou te ouvindo, você me ouve? As lives às 20 horas está Tranquilo. acontecendo isso frequentemente. Mas vamos lá. Você estava dizendo a respeito dessa quadrilha, que Bem, ela foi chefiada por quem? bem, aqui no Brasil ela estava chefiada por um ex-policial Ah, aposentado, militar, polícia militar. Tinham vários médicos envolvidos, uma cadeia hospitalar nacional e internacional. porque a estrutura E que eles a gente oferecem tem conseguiu. que ter muita gente envolvida. E travou. Não, mas Tá vamos me ouvindo? seguindo, não se preocupa, estou te ouvindo, Anália. Se eu não conseguir ouvir, eu volto com você e te aviso, aí a gente vai voltando um pouquinho, não tem problema. Que não trave totalmente. Ai, querida, que pena. Tá me ouvindo? Pois é. Obrigada, Débora, mas na verdade ela é alguma questão, mas nem tem o que falar, né? Porque ela tá no 4G. Hum, hum, hum. Será? Você fala para ela entrar por outro celular? Será que ela vai. Se ela lesse aqui, mas eu acho que ela não. Será que eu derrubo, ligo para ela? Estou na dúvida. Marco com ela de novo mais cedo, no mesmo tema. Não dá para perder uma profissional dessa, né, gente? Uma live sensacional dessa, perder por causa de internet. Eu vou mandar uma mensagem. Ela derrubou. Vamos ver. Não tem. Vou conversar com ela a respeito disso. Se ela prefere que a gente. Sim, é a dela. Ai, que pena, né? Falei que uma profissional como essa, a gente não. É tão precioso o tempo com ela. Boa noite, Gui, tudo bem?
Estamos aqui no enfrentamento da internet aqui para live. Ai, tá Voltei, tá? ouvindo, Anália? Não, olha, tô super chateada, É, porque assim, 1 hora com você é um prestígio. Só que fica aquela 1 hora comprometida em não. razão disso. Vamos tentar a gente fazer uma abordagem mais geral, sem entrar muito nos casos, porque eu acho que a gente dá a visão geral do que é que significa e o quão estarrecedor esse tipo de prática criminosa, não é? Eu ouvi você falando que é a terceira economia ilegal do mundo do crime mais rentável. Não? A ONU informa que circulam nesse mercado mundo anualmente 32 bilhões de dólares, dos quais a gente tem um percentual de 85% desse lucro vem da exploração sexual. Então, a gente tem um contingente de pessoas sendo comercializadas, sendo vendidas mundialmente e com essa alimentando essa cadeia do crime. No Brasil, nós temos uma lei, que é 13.044. É um grande avanço no país. Apesar de 16 anos após ele ser signatário do Protocolo de Palermo. Nós temos uma política nacional, nós temos 3 planos nacionais que discorrem ações que vão pelos 3 eixos do trabalho de enfrentamento, a prevenção e a proteção integral às vítimas. Mas esse crime continua invisibilizado. Esse crime ele ainda não pertence ao campo das políticas públicas. Isso é Existe uma lamentável. fragmentação enorme do ponto de vista de enfrentamento ao tráfico de pessoas. O Brasil não tem uma pesquisa que possa, de fato, trazer as características desse crime para que a gente possa estruturar redes consolidadas de enfrentamento. Nós não temos um orçamento para a efetivação dessas políticas públicas. Não existe relatórios, existem pouquíssimos estudos sobre esse tema. E por isso que o Brasil não conseguiu ainda avançar em passos largos do ponto de vista do enfrentamento. É preciso que haja vontade política para que a gente possa desenvolver ações eficazes para o enfrentamento desse crime, que é um crime organizado. E que Não, ele vai a cada dia refinando. exatamente, porque tudo isso de lucro que gera ao ano é um absurdo que o país, o governo, não tenha esse olhar voltado diretamente a isso. Ainda mais, né, Anália, quando a gente fala nessa questão do tráfico dos seres humanos, é marcado pela pobreza, instabilidade política, principalmente, desigualdade econômica, que é exatamente o que a gente vive aqui no Brasil. E quando se fala na região norte do país, isso fica muito mais gritante, essa diferença, né? Que eles chamam de rota, eles falam dessa forma, né? Muito. Isso. A gente sempre tráfico de pessoas para o universo, o tráfico internacional de pessoas. Mas nós temos um tráfico interno extremamente intenso da região norte do Brasil para o sul, para o sudeste, onde as pessoas aqui são refinadas e aí vão sendo encaminhadas para o mercado nacional. Nós temos uma rota intensa interna e aliciadores trabalhando dessa maneira para convencer as vítimas e gerar segurança e melhoria na qualidade de vida de seus familiares. E com isso, nós estamos alimentando uma cadeia criminosa. É importante e no caso da mais estudos. Sim, pode falar. Na verdade, Anália, eu ia falar para você explorar um pouco mais dessa questão que você nos disse a respeito da prevenção. Como que é, então, a prevenção? Para que as pessoas possam tomar essa consciência, reconhecimento a respeito desse crime, principalmente acerca da abordagem.
as campanhas educativas, socioeducativas são fundamentais, onde você pode educar a população, informar a população, estimular a denúncia ao observar esse tipo de prática criminosa. Um papel pedagógico é importante, que esse tema seja discutido nas escolas, orientando as crianças, orientando os adolescentes, os jovens, que existe um crime que coisifica pessoas. É importante que ela possa desenvolver trabalhos mais efetivos de esclarecimento, pautando esse tema. Atualmente, várias publicações das Nações Unidas informam que durante esse período da pandemia houve um aumento considerável desse tipo de prática criminosa no mundo inteiro, dada a questão da exploração da internet, das mídias sociais. Já era um veículo potente e agora que as pessoas estão depositando mais seu tempo. E Nossa. também pessoas em relação à sua questão socioeconômica, financeira, Exatamente. sobre buscas, as propostas. Então, todos estão refinando cada resultado. Nossa, é muito importante isso que você está nos dizendo. Mais pessoas. E, por outro lado, mas muito importante, Anália. Os órgãos públicos. Enquanto, só para falar, é muito importante isso que você está nos dizendo, porque a gente não para pensar a respeito disso. E outra, as nossas crianças e adolescentes, hoje eles... Tá atrasado o som, né, pessoal? Eu não sei se ela... Você está me ouvindo? Eu acho que está chegando depois o som. Está chegando depois, Anália? Não, eu estou te ouvindo bem. Ah, agora também voltou. Tá. Então perfeito. pode continuar. Não, Não, tá ótimo. Eu estava ali ouvindo perfeitamente. Será que você... Eu tô com a sensação de que tá chegando depois a voz dela, para mim. Pode continuar. Se você tá me ouvindo bem, pode continuar. Ana? Tô te ouvindo. Ana? Ela não me ouve. Ó. Não. Eu estou perfeitamente no mesmo. Então, assim, Pode. Bom. Pois é, boa noite, Solange. Ela está aqui dizendo que só em São Paulo, durante a pandemia, teve um aumento de 75% de pessoas desaparecidas. E a grande maioria são mulheres jovens. Verdade, pois é. É o que ela acabou de falar. Ai, Gui, obrigada, viu? A gente vai ficando experiente aqui. Ele falou, parabéns aí por jogo de cintura. Mas a gente vai ficando. No começo eu ficava nervosa, agora eu já vou aprendendo a lidar com essa emoção aqui da internet. Eu fico muito chateada pelos profissionais que a gente tem aqui, né? Os convidados de um alto nível de informação e a gente não consegue prosseguir. Mas vamos lá. Anália. Gente, poxa vida. Tá me ouvindo que agora? Coisa. Eu tô te ouvindo. Estou começando a ficar triste, realmente, viu? Por tá tão comprometida a live. Vamos lá, pode continuar. Olha, gente, eu continuo não ouvindo. Eu acho que... eu vi de um dado de desaparecimento. Não. Tá ouvindo? Pode continuar. Sim. Então, eu ouvi você falar um dado sobre a questão do desaparecimento em São Paulo. 75% são mulheres jovens, não é? É bem importante a gente
sociais temáticas, desaparecimento com tráfico de pessoas. Nós já tivemos vários casos, quando ordenava o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Secretaria da Justiça, diretamente ligados à questão do desaparecimento. Na pauta da questão de gênero, nós tivemos vários adolescentes travestis vindos de Belém do Pará para São Paulo. E nós só conseguimos desbaratar toda a quadrilha que aliciava essas travestis por mais de uma delas, a delegacia de Travou. Belém do Pará. Travou, Anália. Era travesti. Tá ouvindo? A gente perdemos o final. Foi, ouviu até onde? Não, quando você estava dizendo que vieram Até que jovens, parte? travestis para São Paulo, que são jovens que vieram de Belém do Pará e os pais denunciaram. Só que aí a gente não conseguiu entender. Eles vieram para São Paulo para daqui irem para outro lugar? Eles vieram para São Paulo, foram aliciados por um grupo criminoso, ficaram em São Paulo para poder exercer a prática da prostituição, do sexo pago. Com esse dinheiro, poder pagar aos aliciadores que trasladaram de Belém do Pará para São Paulo, e depois que quitassem essa dívida, eles estavam sendo submetidos a cirurgias plásticas para feminilizar os corpos. Pessoal, vocês estão conseguindo entender o que ela está falando? A importância disso do que ela está falando? A feminização dos corpos, eles estavam já programados para o tráfico internacional. Sair de São Paulo para a Espanha, Paris e outros países. Vocês podem notar que o som chegou depois, né? Eu vou conversar com ela para a gente poder reagendar. Porque, veja, a gente está a 15 minutos para acabar a live. Ô, Anália? 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 Não, ela falou agora um assunto extremamente importante. Eu não consegui entender muito bem também, mas dizendo desses jovens travestis que saíram do norte e vieram para São Paulo, e aqueles são submetidos a cirurgias para que fiquem com um corpo feminino, e com isso são traficados até ao exterior, enfim. Anália, tá me ouvindo? Eu já vou conversar com ela, pessoal, porque para a gente poder reagendar. Um tema como esse realmente não dá para ficar tão comprometido. Tem que ser. O Anália. Anália. Tá me ouvindo? Anália? Anália? Eu vou conversar com ela, doutor Ricardo, para a gente poder agendar uma nova data. E eu troco o horário, muita coincidência. As últimas 3 lives que eu fiz às 20 horas ficou comprometida, em razão da internet. Sabarra? Tá. Aceite o Sabarra. Aqui, tá. Peraí que eu tô procurando.
Aqui, Bárbara Sabarreto. Tá. Eu mandei lá o convitinho. Será que agora vai? Eu já troquei de Ai, eu acho celular. que sim. Eu acho que sim. Só pelo será eu já percebi que tem uma coisa diferente aí. Fantástico, que bom, que bom. Nossa, mãe, que sacrifício. Né? A Não, tecnologia, de vez em quando, nos trai bastante, né? não, e é assim, Anália, sinceramente, a gente está com 15 minutos para acabar a live. As pessoas que estão nos acompanhando aqui são realmente pessoas muito queridas. A gente ficou num número bom de pessoas nos seguindo. E está todo mundo pedindo uma nova data para que você possa abordar o assunto realmente da forma que você planejou, nessa clareza maravilhosa que você nos trouxe. Só que, infelizmente, ficou comprometido. Casos que você foi contando de conscientização, a gente não conseguiu entender muito bem. Então, é assim, a gente está com menos de 15 minutos, 14 minutos, eu vou passar para você, mas desde já eu gostaria de realmente agendar um novo horário, mais cedo, talvez às 18 horas. Olha, eu fico totalmente à disposição de vocês. Tá. Esse é um tema que é o meu compromisso de vida. Eu Sim, estudo sobre isso, exatamente. não é? Minha vida inteira, parte dela, grande parte dela, trabalhei investindo nesse tema e fico à disposição Tá, não, para. mas ó, a gente vai fazer isso então. Eu vou dar uma olhada na nossa programação de lives, aí eu combino com você. Mas de qualquer modo, a gente tem esse tempinho e eu gostaria que você repetisse para. Você viu que agora o celular tá ótimo, né? Você viu que tá ótimo. Inexplicável, mudei o aparelho. A, Mas a, assim, repete então para nós, Anália, a respeito desses jovens travestis que saem do Pará e vêm para São Paulo, porque a gente não conseguiu entender. tá. Nós recebemos um comunicado. Na época, eu coordenava o núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas da Secretaria da Justiça. Contextualizando. Nós recebemos um telefonema de Belém do Pará, da delegada da Infância e da Juventude, dizendo que tinha recebido uma denúncia de um casal sobre o desaparecimento do filho. O filho tinha saído, era cover, tinha saído para fazer uma apresentação e não tinha voltado. Então, nós, ao recebermos essa denúncia, nós encaminhamos essa denúncia para o Ministério Público e, junto com o Ministério Público, nós acionamos a Delegacia de Desaparecidos da Secretaria de Segurança Pública do Estado. E, até aquele momento, o caso era de desaparecimento desse jovem. Quando iniciamos a força-tarefa e todo o processo de trabalho em conjunto com o Ministério Público e a polícia, nós conseguimos, por meio dessa denúncia de desaparecimento, desbaratar uma quadrilha internacional que traficava jovens travestis vindos da região norte do Brasil. A partir de uma denúncia, nós conseguimos reverter o quadro, a vida e de 30 jovens que estavam sendo aliciados Nossa. em São Paulo. Nessas condições, vinha do norte. Eram pessoas humildes, eram jovens humildes e que eles eram homossexuais, alguns tinham problemas sérios para a aceitação da família e inclusão social, outros, as famílias lidavam melhor com o perfil dos filhos, as escolhas dos filhos, mas eram pessoas muito humildes. E eles foram aliciados para a exploração sexual comercial paga, para digamos, o que eles obtinham de lucro na prática da prostituição era revertido para a ajuda de seus familiares. E nesse momento em que eles estavam trabalhando para essa pessoa lá em Belém do Pará, essa senhora que aliciava, se dizendo madrinha deles e que iria cuidar deles, que eram muito jovens. Conquista a Iam confiança, ajudar, né? Vende sonhos. exatamente. Ia trazer eles para São Paulo, para eles terem uma vida mais digna. Aqui eles iriam trabalhar e estudar também, porque tinham
a maioria estudava. E quando eles chegavam aqui, tinham todos os documentos confiscados, tinha uma servidão por dívida enorme, eles tinham que muitas vezes fazer 20, 30 programas por noite para poder dar este dinheiro para o aliciador. Ficavam o percentual mínimo para comprar o básico necessário, que até a alimentação era fornecida por esses aliciadores. Então, com isso, com uma denúncia de desaparecimento, nós conseguimos identificar 30 jovens travestis e conseguimos resgatá-los para serem trasladados para o seu local de origem, com toda a estrutura oferecida pelo Estado, que se responsabilizava do ponto de vista da proteção integral desses jovens. Então, mas aí tem essa proteção integral, digamos assim, do retorno. Mas quando ele chega novamente à sua realidade, ele está desamparado. Continua por conta das questões socioeconômicas, sobretudo, não é? Sim, exatamente, que a gente falou lá no início. A necessidade de que realmente haja um programa, porque não adianta, você está levando novamente esse jovem para o problema que ele já vive, né? De todas as condições e vulnerabilidade, enfim. E submetidos a várias práticas de violência intrafamiliar. Exatamente, né? Exatamente. E assim, Anália, e uma pergunta que é bem interessante, porque é assim, quando a gente fala no âmbito de violência doméstica e outros tipos de violência, sempre vem aquela pergunta, a vítima reconhecer que ela está sofrendo esse tipo de ato ilícito, de que ela está sendo aliciada. O que acontece que muitos têm essa dificuldade? Olha, normalmente eles têm a certeza de que ao sair de uma casa onde é submetida à violência doméstica e que passam privações, eles têm certeza de que vão conseguir ter uma perspectiva de futuro e uma melhoria na qualidade de vida. Todos têm certeza que vão realizar os seus sonhos. Por isso que eles aceitam tão facilmente. Porque e de miserabilidade em que estavam submetidos junto a seus familiares. Então, é uma forma deles sobreviverem e, do ponto de vista psicológico, emocional e estrutural, para galgar uma perspectiva de futuro que naquele local eles jamais teriam. Então, por isso que é difícil a vítima do tráfico se considerar vítima, sabe, Ana Cláudia? Ela não se considera vítima. Ela se considera, na verdade, beneficiada e estabelece um vínculo muito forte com esse aliciador, porque passa a ser a referência constituída e o laço afetivo de segurança. Uma certa gratidão, né? Bastante, bastante. E muitas delas, quando a gente consegue fazer o resgate, elas dizem, olha, vocês não fizeram nada, vocês atrapalharam a minha vida e eu já sei como retornar, porque eu não vou mais precisar de ninguém para poder voltar ao local onde eu estava buscando a realização do meu sonho. E assim, a gente falou sobre as mulheres, né, que muito para o tráfico sexual, do órgão, e no caso das crianças, porque assim, crianças e adolescentes, a gente sabe que tem esse índice alto também do tráfico nesse grupo, digamos assim. A criança, nesse caso, para quê? Olha, normalmente as crianças, elas saem por adoções ilegais. São os casais que vêm muitas vezes à procura de crianças para adotar no Brasil. Existe um critério muito rígido, não é, adotado pelo Tribunal de Justiça, existe toda uma fiscalização e controle sobre isso, mas existe sim a situação de, em alguns casos, de ilegalidade dessa adoção, onde as crianças são levadas para outros países para explorar
de todas as maneiras. Mas aí normalmente é através do rapto, então, no caso das crianças. Não aliás. Não. Muitas vezes sai por todos os trâmites legais como adoção. Legalmente. Lá, quando chega no país de origem, é que a história, no país de destino, na verdade, é que a história muda. Nossa, e como a gente E muitas prever vezes, isso? no interior, muitas vezes acontece no interior, no sertão do meu estado, por exemplo, das crianças serem doadas para casais que se apresentam como padrinhos e que podem garantir O a melhoria da futuro. qualidade de vida dessa criança. Inclusive, essa criança ela é um ser iluminado, porque por meio dela, toda a família vai ter uma qualidade de vida e um futuro mais digno. Isso acontece também. E vocês têm um número que é oferecido à família em dinheiro? Qual é o valor que eles oferecem? Não, depende muito, é caso a caso, porque todas essas pessoas, elas normalmente elas fazem uma análise, e posso lhe garantir que não são grandes quantias que eles oferecem. É do Isso, órgão que oferece o valor alto, né? Do rim, que o que eles exatamente. oferecem, você pega uma pessoa em estado de vulnerabilidade, ainda mais agora em razão da pandemia, então a gente, infelizmente, pode esperar um aumento nessa situação. Nesse comércio, sim. As Nações Unidas já está detectando aumento, já estão fazendo inúmeras denúncias e alertas em torno da comercialização de pessoas durante esse período da Covid-19 no mundo inteiro. Que triste. Bom, é assim, a gente tem 5 minutinhos. Eu vou falar para você falar da sua atuação frente ao núcleo de enfrentamento de tráfico de pessoas na Secretaria da Justiça. E tem 3 minutos. Eu vou passar para você. Muito obrigada, muito obrigada. E eu gostaria de agendar uma nova live realmente para a gente poder ter aí uma horinha sem interrupções. Olha, eu trabalhei há um tempinho atrás na Secretaria da Justiça e coordenei toda uma equipe multidisciplinar que fazia o trabalho nos 3 eixos de enfrentamento ao tráfico de pessoas. O Ricardo Yamazaki fez parte dessa equipe. O Ricardo trabalhou comigo em várias forças-tarefas que nós estruturamos e desenvolvemos um enfrentamento que resultou num trabalho com bastante eficiência do ponto de vista da identificação de casos. A gente conseguiu produzir relatórios oficiais, nós estruturamos fluxogramas de trabalho e haviam, no estado de São Paulo, dividido por regiões administrativas, 17 comitês de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Então, eu gostaria de deixar o meu recado para que todas as pessoas que assistiram esse momento, elas possam, de fato, divulgar a existência desse tipo de prática criminosa e estimular a denúncia para que as pessoas não sejam coisificadas, não se transformem em objeto de consumo e que possam, de fato, ter uma cidadania digna e plena no nosso país. Exatamente, é tirar essa preocupação que a sociedade tem da denúncia, né, Anália? Porque as pessoas acabam ficando preocupadas a respeito da denúncia. Ah, mas será que eu denuncio? Estou somente desconfiada. Será que eu desconfio que eu denuncio? Porque assim, quando principalmente nessa questão, porque eu falo que a gente tem que ter um olhar duplo nessa questão do tráfico de pessoas, principalmente quando a gente fala aqui do Brasil, porque a gente tem brasileiros traficados, mas infelizmente tem aqueles que também entram para mão de obra escrava. Então é um olhar duplo que a gente tem que ter, né? Nas duas pontas. Isso, e a gente tem que ter um compromisso com o enfrentamento desse tipo de problema. E é importantíssimo de pressionar, de fiscalizar, de monitorar o Estado, de a efetiva proteção às vítimas desse tipo de crime. Então, eu Exatamente. acredito, gostaria que cada um e cada uma que estivesse nos escutando hoje pudesse ser um agente de informação, pudesse alertar pessoas no seu convívio, nas suas rodas de conversa, para que elas possam
denunciar para que elas possam se prevenir desse tipo de prática criminosa. Quero agradecer a oportunidade. Recado dado. Muito obrigada. Um prazer enorme estar com você momento, aqui. agradecer o convite.